Amada igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Estejam certos que para mim é um momento muito especial, é sempre uma honra quando nós nos colocamos na presença do Senhor para servir. Cada um de nós aqui estamos a serviço do Rei Jesus e não podemos fazer com que a vaidade venha ultrapassar a validade do Senhor, amém? Eu sou muito honrado, obrigado, agradeço a liderança dessa igreja, o pastor Paulo, o pastor Antônio, os pastores dessa igreja, todo o diaconato, toda a membresia. Eu acho que guardo com muito carinho aqui cada rostinho, e tenho o prazer de estar aqui hoje sendo convidado a trazer, compartilhar a palavra do Senhor, honrado por isso, muito honrado, amém? E honrado também da minha família aqui, ali da minha esposa Patrícia, da minha filha Natália. São dois milagres da minha vida. Faltou o Gabriel, que é meu outro milagre. A sua família é um milagre, amém, amados? Vou repetir isso aqui: a sua família é um milagre, amém? Eu estava, queridos, quando a pastora Cláudia me deu o privilégio de convidar para esse domingo, essa reunião preciosa aqui, eu indiretamente ou diretamente, o Espírito Santo me levou há 12, 13 anos atrás, quando era o mês de dezembro, e nesse mês de dezembro, fruto de uma grande amizade, alguém me chama para ministrar uma palavra lá no Céu Azul. E ali eu preparei durante a semana toda uma palavra. Eu confesso aos irmãos que quando eu subi no altar para pregar, o Espírito Santo falou: ora, porque não é isso que você vai levar. Aí eu ajoelhei, orei, e levei uma palavra bastante conhecida, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais tocou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não era isso que o Espírito Santo queria. Essa palavra, a palavra que o Senhor colocou, que eu teria que pregar João 11, a ressurreição de Lázaro. E eu, dentro da minha ignorância, fui questionar: Deus, mas num culto de aniversário do pastor Eduardo, meu amigo, eu vou levar uma palavra de cura, ressurreição, libertação. Acho que tem que ser alguma coisa mais grossa. O Espírito Santo falou comigo: prega aquilo que a igreja precisa, não aquilo que você quer falar. A palavra é minha, a palavra é minha, glória a Deus. E a igreja é minha, amém, amados? Naquele momento eu desapeguei daquilo que eu tinha preparado e fui abrindo João 11, que eu confesso sequer não tinha lido um capítulo. E eu vou ler aqui agora, amém, amados? João 11, e essa palavra é um combo completo. Ela contempla família, contempla projeto de Deus, contempla a intimidade do Senhor Jesus, do Filho com o Pai, contempla família, e esse é o culto de família, amém, amados? Ele contempla luto, contempla lágrimas. Esse texto aqui, ele contempla milagre. Todos os dias nós buscamos o milagre das nossas vidas. E a nossa vida, a vida de cada um de vocês, é um milagre. E eu quero ter igrejas assim: milagre, você é um milagre, e você gera milagre. Amém? Amados, João 11, né? Desça um pouquinho longo, mas a gente vai ler, amém? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, seus irmãos dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias
isto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias já estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, corresponde a 3 quilômetros, era um dia de viagem. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, porque Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como Jesus o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, que ele já tem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse:
Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Amém, amados? Amém. Aleluias. Bem, amados, essa palavra aqui, ela é muito rica, muito poderosa, porque quando nós olhamos dentro do conteúdo básico do texto, nós já podemos perceber quão grande é o amor de Jesus para com Lázaro, para com as suas irmãs, mas maior ainda é a fidelidade de Jesus para com o projeto que Deus tinha preparado para aquela total circunstância. Jesus poderia muito bem sair daquele momento, daquele lugar, gastar um dia claro, quando chegou para ele a notícia que Lázaro estava enfermo. Naquele momento Lázaro ainda não tinha morrido. Ele poderia sair daquele lugar, ir lá, e com o poder de Jesus sobre a morte, ele poderia evitar inclusive que Lázaro viesse a morrer. Ele poderia fazer tudo isso, mas o compromisso de Jesus era primeiro um projeto de Deus diante daquela situação. Isso implica, irmãos, que muitas vezes nós iremos pedir ao Senhor determinada bênção que nós queremos, e pode ser que dure um pouco mais de tempo, porque aquilo que Deus prepara, Ele prepara no tempo certo, e existe sempre um projeto para frente para aquilo que Deus prepara. E Jesus ficou ali. Qual que era o grande projeto de Jesus ali? E quando ele chegasse até aquele lugar, ele pudesse notoriamente mostrar para aqueles que não tinham entendimento dos planos de Deus e do poder de Jesus, o quão grande era o Deus verdadeiro, o Deus único. É o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que ressuscita até o morto. Esse texto mostra para a gente também a grandiosidade da fé de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Isso serve para mostrar para a gente o quão grande e precioso é os valores da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, das nossas esposas. Nenhuma família é perfeita. Cada um nasceu num lar diferente, com costumes diferentes, mas Jesus é aquele que cuida, aquele que restaura, que ameniza uma situação, que traz um bom equilíbrio, que traz um bom tempero para todas as coisas. Nós não podemos nunca duvidar do cuidado, do milagre que Deus tem preparado para a nossa família. Uma reunião como essa, não sei se o que o cada irmão aqui precisa, aquele milagre que você espera, pode ser o seu filho que você espera que ele converta e aceite o Senhor Jesus, e que às vezes não caminha ainda nos caminhos do Senhor. Pode ser que você não tenha toda a tua família ainda dentro da igreja, mas o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos se ele tem um desvio de comportamento que nem sempre nos agrada. Nós sabemos que Deus e Jesus Cristo é capaz suficientemente de mudar toda a história. Nós não sabemos se você tem um irmão doente, enfermo, se você tem orado por ele. Espera só mais um pouquinho.
está preparado, mas é no tempo certo de Deus. Todas as vezes que nós antecipamos e precipitamos aquilo que nós esperamos, não vem o tempo precioso de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas nós temos que experimentar, e isso vem na medida certa do Senhor. Aleluia! Não vamos desistir dos nossos relacionamentos. Falar em relacionamentos, vamos para a célula, né, pastor? Vamos para a célula. Célula é a oportunidade que você tem de ter um relacionamento. Amém? Nós falamos na última reunião sobre a importância disso. Amados, nós temos que muitas das vezes ser orgânico, como a palavra de Deus fala, para nós sabermos esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Esse texto nos mostra que, além da fé de Maria, além da fé de Marta, o quão precioso foi Jesus chegar ali, com aquele defunto que já tinha 4 dias e já cheirava mal, e o poder de Jesus de chegar ali e dizer: retira essa porta, retira essa pedra, retira essa pedra. E naquele momento eu creio que aquele defunto ouviu a voz de Jesus, ouviu a palavra de Jesus, onde ele disse: sai Lázaro para fora. Amados, muitas das vezes, para nós termos o milagre que nós desejamos, nós temos que sair para fora. Nós temos que sair da caverna para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir o que a palavra te dá como resposta do Senhor para a sua vida. Nós não podemos ficar presos na caverna. Caverna não pode ser lugar de morte. Quando Jesus se aproxima, caverna pode ser local de oração, caverna pode ser local de adoração, caverna pode ser local de salvação. Caverna não é morte. O seu milagre não morreu, porque Jesus é vivo, e esse Jesus que amava Lázaro, Marta e Maria, é o mesmo Jesus que ama a sua vida, é o mesmo Jesus que tem um projeto de vida nova para a sua vida, ainda que nem tudo esteja da forma que você espera, ainda que você esteja no momento que não está bem dentro do que você almeja e espera. Voltando ao início aqui, amados, quando eu cheguei lá para ministrar essa palavra, e eu comecei naquela igreja, aniversário do pastor, e eu ministrava, o Espírito Santo falou assim: fala da sua filha, dá um testemunho. A voz do Espírito Santo falou comigo. E ali, amados, eu entendi o porquê do Espírito Santo mudar de uma hora para outra todo aquele projeto de uma palavra estudada e de uma palavra diferente, direcionada pelo Senhor. Todos nós enfrentamos adversidades, não tem família que não enfrente isso. E nós, a minha família, eu quero dar um testemunho não para glorificar a nós. Todas as coisas são para o Senhor. Aleluia. É sempre para glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se nós acharmos que estamos aqui e nós somos melhor que qualquer um, nós estamos fora da estrada, fora da curva, fora da direção. Verdade. A Natália, minha filha, que está aqui presente, e a minha esposa e outros amigos da audiência presenciaram muito esse momento que nós vivemos. Foi um momento que mexeu muito com a nossa história. E é um momento de milagre. É no mês de maio do ano de 2012, quando eu cheguei na minha casa e me deparei com a minha filha assentada numa cadeira que tinha 2
espaços vazados, similar a essa cadeira branca aqui. E no que ela estava sentada, eu chamei a atenção. Eu disse: Natália, assenta de forma correta. Ela falou comigo: papai, eu estou sentado corretamente. Olha só a postura. Eu estou sentada corretamente. Quando nós levantamos, Natália já com seus 13, 14 anos, a Natália. A Natália estava literalmente toda torta. A Natália tinha formato de ombro desse jeito, o outro atrás, o formato atrás, um entrava, o outro saía. Nós não conhecíamos nada do que estava acontecendo. A Patrícia e eu saímos dali entrando, chorando, fomos ao hospital que tinha lá no Planalto, fomos averiguar o que era o problema. Para você enfrentar o inimigo, é melhor quando você o conhece. Porque nós que somos cristãos, nós temos o Senhor, um Deus vivo, que nos traz a esperança através da fé, nos traz milagre. Quando nós chegamos no hospital, eu estava, minha esposa e minha filha, o médico nos atendeu, nos passou um diagnóstico muito complicado. Primeiro foi bastante grosso com a gente. Ele falou assim: dentro do meu consultório só entram 2 pessoas. E eu falei assim: entra você, Patrícia, eu fico de fora. Fiquei eu ali de fora esperando, e a Patrícia entrou com a Natália. Poucos instantes depois, aquele mesmo médico que disse que eu não podia entrar, faz assim com a mão, usando um linguajar bastante inadequado, disse para mim: você que vai segurar a onda aqui? Eu falei: estranho, da boca do médico palavras dessa natureza. E ele falou assim: olha, eu acho que vocês não cuidaram bem da sua filha, não? Que ela está com uma escoliose avantajada, gravíssima. Ela tem uma escoliose onde o futuro dela, muito provavelmente, é ficar com a cama paralisada, paralítica para sempre. Saímos nós 3 daquele hospital em pranto, chorando, só que antes, dentro do consultório, ele pegou uma nota de R$20, não sei se Natália lembra disso, ou Patrícia, mas eu lembro. Ele pegou uma nota de R$20, cobrou ali em 4, como se fosse assim, ó. Eu falei assim: eu sei que essa enfermidade da minha filha não é para deixar ela paralítica, mas para a honra e glória de Deus, Deus vai curar a minha Natália, minha filha. Quando eu falei ali, Natália chorando, Patrícia chorando, saí lá de fora do hospital, peguei nos ombros da Natália e falei: Natália, a partir desse momento, quem cuida de você é Jesus. Quem cuida de você é o nosso Deus. É Ele que proverá todas as coisas. Nós não aceitamos absolutamente nada que esse quer fazer. Eu sei no Deus que eu confio. Aleluia. E Amém. naquele momento, eu lembro de pegar a mão na Natália e ver que eu pegava assim de uma forma irregular, sem constrangimento, posso falar. Minha filha tinha uma diferença, sabe, na postura do seio, e eu sei que isso é muito triste para o futuro dela, porque toda mulher quer estar bonita, porque Deus prepara cada um de nós para ser perfeitos, não só perfeitos fisicamente, Ele quer também que nós sejamos muito mais interior. E ali nós saímos para procurar diagnóstico médico. Na hora que ele pegou essa nota de 20 dentro do consultório, jogou para cima e disse: se eu jogar essa nota 20 vezes para cima, 20 vezes ela vai cair. E eu falei assim: mas o Senhor, quando nos levanta, é para que nós sejamos exaltados, e tudo que nós vivemos é para a honra e glória dele. E o Senhor me dá licença, porque esse papo não está pronto no nosso hospital. Saí dali, e eu mais a Natália começamos a trabalhar o milagre da nossa vida. Tem milagres que têm que ser trabalhados. Existem sacrifícios que geram milagres. Existem sacrifícios que deve-se mudar a postura sua de ser hoje
não possa fazer com a sua vida. Oh, glória a Deus. Vamos contar aqui, ó. Maio, aparece aquela escoliose idiopática. Faz a consulta seguinte, muito complicado. Eu acho que a sua filha não pode mais passar por cirurgia, porque ela já teve o ciclo menstrual formado, já tem constituição óssea que não permite movimentar a coluna, não permite a coluna fazer isso. Uma cirurgia de coluna, para quem já passou ou vivenciou, entende, sabe que você não pode operar uma pessoa depois de determinada idade, porque a sua coluna não pode mais ser tocada, porque você pode quebrar. Ali a pessoa está paralítica, paraplégica. Mas nós acreditamos no milagre. E eu posso garantir para vocês que na adversidade Deus prepara oportunidade e milagre para você viver a felicidade que Deus tem preparado para você. Quando nós procuramos saber de tudo ali, eu falei assim: Senhor, eu não aceito de forma alguma essa enfermidade da minha filha, porque eu acredito naquilo que o Senhor vai fazer, não naquilo que o homem quer profetizar na minha vida. Eu aceito a profecia que vem do altar de Deus sobre minha vida. Ali nós fomos junho, julho, agosto e setembro. 4 meses para isso. 4 meses eu posso afirmar, garantir, passar de cima, que foram os 4 meses que eu mais intensifiquei a minha busca, oração, intimidade com Deus, porque não abri mão de milagre na minha vida. Muitos de nós oram meia hora, 1 hora, mas abrem mão do milagre que Ele quer. Se você quer de verdade algo, busque aquilo que você quer, trabalhe isso, exercite a sua fé. A Bíblia não fala que se a sua fé for do tamanho da semente de uma mostarda, ainda assim Deus vai te honrar. E ali eu fui trabalhando a nossa fé, não só a minha, a Patrícia, muitas pessoas orando, igreja, jejum, oração, joelho no chão, sabe? Eu não abri mão do meu milagre. Essa noite, o Espírito Santo fala para cada um de vocês: não abre mão do milagre que você busca, não abre mão das bênçãos que tem preparado para você, não abre mão do teu lar, da tua casa, não abre mão, porque é o Senhor quem prepara o caminho daqueles que o amam. Amém? Glória a Jesus. Fui para o acampamento, jejum, oração, joelho no chão, 10 da noite até 8 horas da manhã do dia seguinte, joelho no chão, levantei para tomar água, mas era joelho no chão e clamando ao Senhor, vestido com aquelas roupas de saco branco. No dia seguinte, estava ali orando e eu falando com o Senhor: Senhor, faz um milagre na vida da minha filha. Aí eu estava falando aquilo em espírito, e ali durante as ministrações ali, Deus falava para mim: vai lá atrás, ora por aquele irmão que está de calça jeans. Eu confesso a vocês que podia estar presente todas as pessoas que podem estar aqui, mas era um destaque absoluto aquela pessoa que estava com a calça jeans. Era como se tivesse um clarão nela. E aí ali eu saía e orava. Eu era diácono na igreja de Tutupi, e ali Deus foi fazendo aquele mover, usando todos os irmãos, milagre, cura, libertação, enfim, mover de Deus tremendo. Num daqueles momentos, eu estava com os olhos fechados, aparece o homem de Deus, que eu acho que era antigo, porque conhecia, afinal nós não podemos viver de profetadas, nós temos que viver porque a palavra de Deus nos revela. Mas se vocês têm uma liderança saudável, você tem que acreditar no seu pastor. Se ele é homem de Deus e orar por você, você tem que tomar posse da oração que ele está fazendo, você tem que receber aquilo que vem do trono de Deus. Amém. E aquele profeta chegou perto de mim e falou assim: olha, Deus manda te falar que o teu caso, o teu familiar, essa circunstância, Deus está no controle. Você pode repousar no Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória. É só você esperar. Trabalhando lá em São José da Lapa,
belo dia trabalhando, veio uma ligação para mim do SUS, porque foi o lugar que nós tínhamos para dar entrada na documentação para possível cirurgia, que nem certeza de que poderia existir, mas nós temos a entrada lá. Tínhamos um plano de saúde, que veio a falência posterior, chamado All Saúde, não tem problema falar. Esse plano de saúde permitia fazer consultas e mais consultas. E nós fomos fazendo, né, Natália, todas as consultas que eram necessárias. Nós fazíamos os raios-x, torto, curvo, virado, de cócoras, de lado e tal, porque eu sabia que o nosso Deus ia honrar a gente no tempo certo. E ali, essa ligação que eu recebo, ainda que demoraria 1 ano e 8 meses para quaisquer cirurgia ser autorizada, o SUS liga para nós que a cirurgia estava autorizada. Esse tipo de cirurgia, amados, é caríssima. Pode-se dizer em torno de R$300 mil aproximadamente. Nós não tínhamos condições para isso. Nós fomos lá, fizemos toda a consulta lá. Isso aí porque Deus usou também o levita da casa do Senhor. Ele chegou perto de mim um dia, um pouquinho mancando, falou comigo: eu fiz a cirurgia de escoliose. Eu falei: senhor irmão Cleiton, por que você não me contou isso antes? Eu estou sentindo que esses meses têm sido tão difíceis, senhor pastor. Pastor não era por ele, mas eu fiz a cirurgia. Teve dias que me dava vontade que Deus me recolhesse, mas ainda assim Deus me honrou. Era para mim ficar, eu era numa cama parecendo um anzol com a minha coluna, mas eu estou aqui. Vou inclusive casar. Amém, glória a Deus. Quem te operou? Ele me deu o nome dos 2 profissionais que eu queria citar, profissionais conceituadíssimos. Dia seguinte pego eu, depois do acampamento lá, pego o dinheiro emprestado para minha sogra e vou lá fazer a consulta com esses médicos. Baseado em todos os exames que eu tinha, quando eu cheguei perto para consultar, eu disse: mas já tem alguém cuidando da sua filha? No momento só Jesus. Porque a minha filha já foi desenganada pelos médicos, se teria cirurgia ou não. Deixa eu dar uma olhada. Foi lá, pegou aquele aparelho que tem a luminosidade, foi ver sua ajuda de falar algo bem interessante. 2 coisas. Uma, que a cirurgia da sua filha, surpreendentemente, é possível. Ainda que ela tenha já seus 13, 14 anos, ainda que ela tenha já ciclo menstrual formado, mas ainda é possível. Mas eu quero te dizer que vocês só têm até mais ou menos o final de setembro para fazer essa cirurgia, porque senão até lá, muito provavelmente, a coluna dela tem uma calcificação completa e não pode mais fazer essa cirurgia. Agora tem um detalhe muito importante: a cirurgia é caríssima. Aí eu repousei naquilo que o profeta falou comigo: repousa no Senhor, Ele vai trazer para você o milagre. E nós tomamos posse disso. Quando saiu para nós a possibilidade dela fazer essa cirurgia pelo SUS, já foi um grande milagre. Essa cirurgia era necessário também um procedimento de filmagem que chamava monitoramento intrafisiológico da coluna, ou seja, uma filmagem, para que quando fosse perfurar a coluna da Natália, não perfurasse além do normal, para ela não ficar paraplégica. Esse procedimento também era caro, e nós não tínhamos condições de pagar nada disso. Mas o nosso Deus é o Deus do ouro, o Deus da provisão, é o Deus que cuida da gente. Nós continuamos crendo no milagre. E aí, amados, um belo dia, a gente indo lá no SUS do Padre Eustáquio, a Natália disse para mim: papai, glória a Deus que saiu esse procedimento da cirurgia, mas seria tão bom se nós operássemos com os doutores A e B. Foram aqueles que operaram o Cleiton lá da nossa igreja anterior, que eu congregava.
Sou Natália, é isso aí, você quer mudar, a gente tem até que entender, às vezes nossa casa vai pagar. Natália disse, não, papai, está tudo bem, vai ser isso mesmo e tal. Quando nós estávamos lá em cima, pegando a autorização para poder ela fazer a cirurgia, veio uma ligação no meu celular, eu tinha 2 celulares, Natália. Um celular era de receber chamada e um de fazer chamada. 2 Nokia, 2 antigos, sem WhatsApp. E aí eu falei assim, Natália, eu vou ligar para o meu amigo no Oliveira para mandar o dinheiro para o monitoramento, porque já está bom demais, pelo menos a cirurgia. Aí a Natália falou para o meu papai, usa esse telefone aqui, faz a ligação, que essa ligação está o tempo todo para você. Quando eu liguei ali, queridos, era de um plano de saúde que tinha 30 dias mais ou menos que foi feito na empresa que eu anteriormente trabalhava, onde o pastor Antônio advoga para eles. Surpreendentemente, esse plano de saúde liga e fala: olha, nós analisamos o caso da Natália, é um caso muito sério e pela idade dela, o plano estará pagando todo o procedimento cirúrgico, todo o cirurgia, monitoramento e tudo pago. Maio, junho, julho, agosto e setembro, 4 meses. E a Natália recebeu a autorização, o documento em mãos, no dia 26/9, era meu aniversário. O maior presente que eu recebi, toda aquela autorização para fazer todos aqueles procedimentos que eram altíssimos. A Natália, queridos, tinha 50 graus na parte de baixo da coluna e 46 em cima. A coluna da Natália fez um roteiro de 180 graus. E ali, amados, a Natália entrou lá numa sexta-feira, foi internada no dia 28/9. Dia 29. Dia 28, ela foi internada e foi fazer a cirurgia no Hospital da Baleia. Saiu da UTI no dia 29. No dia 30, que era o terceiro dia, a Natália ficou de pé. E no dia 1º, que era o 4º dia, a Natália saiu andando do hospital. Foram 4 meses, 4 dias. E assim foi Jesus chegando perto daquela caverna, depois de 4 dias, que Lázaro já era defunto, e disse: sai Lázaro. E a Bíblia fala que ele viveu mais 30 anos. Amados, deixa eu dizer para vocês, esse testemunho é para que a gente entenda que não tem impossível com Deus. Aleluia. Muitas das vezes é impossível, às vezes, a gente acreditar nas coisas que nós queremos fazer ser impossível. A Natália hoje é uma vida absolutamente normal, até a cicatriz que ela tem nas costas ali é muito branca, quase não se percebe. Mas o corte da Natália foi desse ossinho da nuca ao ossinho do cóccix. Para a honra e glória de Deus, a Natália está aí. O milagre de Jesus. Porque Jesus é bom o tempo todo, todo o tempo. Um detalhe bastante importante, que eu não consigo me esquecer desse processo todo, foi no dia da cirurgia, a grandiosidade da minha esposa, que é mãe
conhecendo uma leoa que cuida dos filhos, e minha esposa, uma pessoa, uma ótima mãe dos filhos, muito cuidadosa, até demais, sabe? Mas aquele momento ali que ela internou até a hora da cirurgia, ela ficou até o final. E eu não conseguia, porque eu estava muito abalado. Eu fui trabalhar. Mas aconteceu algo tremendo ali. Na véspera do procedimento de internar a Natália, nós fomos ao monte do Tupi. E lá no monte a gente estava, não só um monte de louvor, viu, amada? Você estava cantando maravilhosamente aqui para o Senhor. Mas nós estávamos cantando aquele louvor muito conhecido, né? Do Regis Tadesse. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E de repente estava um pouquinho chovendo, aí na porteria do curral, entra lá a minha querida missionária Arlete. Não tem problema eu falar, porque ela me conhece, eu a conheço. E a missionária Arlete disse para mim assim: irmão Deus, eu estava incomodada na minha casa, lavando as roupas no tanque do meu marido, que é mestre de obra. Eu estava incomodada, apesar de estar preparando a janta dele, e ele é uma pessoa bem rígida. Mas Deus falou comigo que ela estava vindo no monte orar por alguém. Eu falei assim: missionária Arlete, ore pela Natália. Amanhã cedo a Natália estará sendo internada às 6 da manhã no Hospital da Baleia. Se é por isso que eu vim cá orar. Ô Deus, faz um favor para mim. Pelo menos uns 100 metros de distância, eu quero orar no particular com sua filha. Eu falei assim: amém. Ela ficou lá orando ali, era coisa dos 10, 15 minutos, e eu fiquei distante ali. Quando eu voltei, eu contemplei a Natália, um choro de júbilo muito grande. Não um choro de tristeza, um choro de alguém que traria uma sala de cirurgia para fazer uma cirurgia que a Natália tinha. Vamos entender o grau dessa cirurgia. A Natália tinha 3 percentuais iguais. Em percentual, vamos falar em números, em 33% para a cirurgia dar certo. A Natália tinha os 35% dela ficar paraplégica. E ela tinha também 35% de falecer durante o procedimento. A Natália fez uma cirurgia complicadíssima. Aí quando eu cheguei perto da Natália, eu falei assim: Natália, estou vendo que você está chorando assim. Você está, parece um choro de alegria, de júbilo. Sou papai. Eu estou chorando porque Deus usou a missionária Arlete, mulher de Deus, para falar comigo aqui. E ela disse assim para mim: Natália, quando você estiver ali, assentada no bloco cirúrgico, eu quero, na hora que eles estiverem usando os instrumentos ali, que você vê os cirurgiões ali, eu quero que você olhe, feche os olhos, olha para cima e fala: Senhor, toque em mim e faz o milagre em mim. Mas a Natália não me contou isso. Por quê? A missionária Arlete falou para a Natália: isso que eu estou falando com você é profético. Eu não quero que você fale do seu pai. Para a honra e glória de Deus, é você e Deus naquele momento. Quando terminou a cirurgia, e a minha esposa, repito, ficou lá o tempo todo e eu não tive condições de ficar. A cirurgia terminou mais ou menos 15 horas, não sei exatamente. Quando eu cheguei lá perto, assim, aquela salinha, só a janelinha, mal de olhar lá, a Natália com a mão desse jeito para mim aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim: doutor, ela está me chamando. Eu disse: olha, papai Deus, você não pode ir lá não, ela está totalmente anestesiada, não, ela está me chamando. Aí quando ele deixou eu entrar, você não conversa muito, só rapidinho, tá assim. Quando eu cheguei perto da Natália, eu acho que ainda inconsciente direito, ela assim: papai, a cirurgia não conseguia falar direito, estava entubada. Se deu tudo certo, Natália. Ela disse: papai, você sabe o que a missionária Arlete falou comigo? Não, Natália, você não pode me contar, mas agora eu posso. Quando eu estava deitada ali, eu fechei os meus olhos. Eu sabia que os
cirurgiões estavam preparando a instrumentação. Naquele momento eu fechei os olhos e falei: Senhor Jesus, toque em mim e faz o milagre em mim. Papai, naquele momento em diante eu não consegui mais abrir os meus olhos. E quanto mais eu forçava para abrir os meus olhos, mais eu sentia meus olhos colados. E naquele momento eu senti uma mão tocando minhas pernas, tocando em mim, e eu sabia que era Jesus que estava cuidando de mim. E ali eu dormi, papai, e agora estou acordando para te perguntar: deu tudo certo? Eu falei com ela: para a honra e glória do Senhor nosso Deus, você está curado. Não tem profecia do homem que prevalece sobre o projeto de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. As nossas imperfeições, elas desaparecem quando nós damos liberdade ao Espírito Santo para direcionar o que nós podemos ser, o que nós podemos fazer, o que nós devemos obedecer. Pastor Márcio dizia nos cultos dele: a maior necessidade do crente é obedecer. E a obediência, amados, quando é para as coisas de Deus, o retorno é absoluto. Amém, amados? Amém. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Uma palavra, uma mistura, logicamente, de um testemunho muito baseado nessa palavra de João 11. E era por isso que eu estava ali naquela igreja, para levar essa palavra e testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida da minha filha. É aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de todo aquele que nele crê. É necessário crer. Amém? Amados, nós sabemos que temos aí visitantes nessa noite, né? E essa palavra que Deus colocou no nosso coração aqui é para tocar no coração de vocês. Se tiver alguém aqui que está afastado dos projetos do Senhor, que quer retornar para Deus, para você declarar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Você que acredita no milagre de transformação na sua vida, todo milagre vem de Jesus. Você que também entrou aqui pela primeira vez e quer aceitar o Senhor Jesus, aquele que quer reconciliar, aquele que quer aceitar o Senhor Jesus, fique bem à vontade. Jesus na mercadoria de 99 será para todos aqueles que querem entregar a sua vida ao Senhor nosso Deus. Amém, amados? Eu jeito nessa noite, nós todos aqui são convertidos, batizados, amém? Quero orar por vocês, amém? Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa reunião, por esse momento, te agradecer por cada vida, Senhor, por cada família que aqui está presente, Senhor, te agradecer por aquela família que não pôde estar presente. Nós queremos colocar diante do Senhor nessa noite a vida de todos aqueles que estão enfermos, Senhor meu Deus. Colocar a vida do diácono José Maurício, que está ali no Hospital Life Center, Senhor. O mover de milagre do Senhor chega até a vida dele, Pai. Os anjos do Senhor possam acampar sobre aquele leito, trazendo milagre. Nós colocamos a vida da pastora Lívia, Senhor meu Deus, servidora da tua casa, colocamos a família dela diante do Senhor. A vida do pastor Francisco, Senhor meu Deus, nós colocamos a vida de todos os irmãos dessa igreja, colocamos a saúde deles diante do Senhor, Pai. Cada um vem
agradecemos, porque o Senhor é bom, Pai. Que o Senhor permite, Pai, que nós estejamos aqui para te adorar, para te louvar, para agradecer o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém.